Olá a todos, é com bastante prazer, né, e alegria que a gente tem hoje mais um convidado muito especial e muito querido, que aceitou esse desafio e essa tortura de fazer uma aula com apenas 10 artigos que mudaram a prática no AVC isquêmico. É algo quase que impossível, né, porque são muitos artigos ao longo de anos aí de medicina, né, mas ele aceitou esse desafio e vai brilhar aqui com a gente. Eu estou falando do Iago Souza Bastos. Ele é médico intensivista pelo Hospital São Domingos e titulado pela MIB, intensivista diarista e plantonista da UTI do Hospital São Domingos e coordenador da UTI e da UCI do Hospital de Jalma Marques. Ele é especialista em ECMO pela ELSO, fez fellowship em Neurointensive Care pelo Hospital Erasme de Bruxelas, especialista e coordenador da Central de Transplantes do Estado do Maranhão. Ele tem MBA em Gestão, Inovação e Serviços em Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é mestrando em Saúde do Adulto pela UFMA. Ele é conselheiro efetivo do CRM do Maranhão na gestão 23 a 2028 e membro do Conselho de Ética aí do Hospital São Domingos, e ele também é membro atual do Grupo Inova da MIB, né? Então, é com bastante prazer que a gente apresenta ele, e eu só reforço a todos vocês, né, que a gente está também no curso aí de atualização, né, em medicina intensiva, do setor de terapia intensiva, da disciplina de terapia intensiva, né, do Hospital São Paulo da Unifesp, e que quem tiver presente assine aí na nossa lista de presença, tá? Então, é isso, muito obrigada, e vamos à aula. Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? E visualizam o slide tranquilo? Sim, sim. Maravilha. Pessoal, boa noite. Eu sou o Iago, sou intensivista aqui no Maranhão, tá? E membro de Nova MIB. Queria agradecer a oportunidade, tá? Para mim é uma honra estar na presença de vocês aqui hoje, tá? A Daniela, a doutora Flávia e a Unifesp, eu acho que dispensam comentários, né? Então, para mim, é um marco muito importante estar aqui hoje participando dessa discussão com vocês, podem ter certeza. Tem uma representatividade muito grande na minha carreira e na minha vida. Eu recebi o desafio de falar sobre algo que eu gosto muito, que é neurointensivismo, sobretudo a parte de neurovascular, tá? E realmente um desafio muito grande falar sobre 10 artigos, né? Comentar um pouco sobre 10 artigos que mudaram a minha prática, a prática de todo mundo, com certeza, né? No manejo do acidente vascular encefálico isquêmico, tá? Não tenho nenhum conflito de interesse para a apresentação dessa aula. Bom, o AVC ele tem uma definição bem conhecida, né? O acidente vascular encefálico, seja o isquêmico ou hemorrágico, ele tem uma definição bem conhecida, com a etiologia já bem conhecida. A gente entende bem hoje, né, como fazer um bom diagnóstico clínico complementar e os princípios do manejo inicial do tratamento definitivo. Mas esse entendimento, né, e esse não é o objetivo da aula, do foco do tratamento do AVC como um todo, ele só foi possível graças à evolução, né, de muita pesquisa, muita tentativa, muito estudo e muito esforço daqueles que nos antecederam, né? A gente entende hoje que o acidente vascular encefálico ele é subdividido, né, do ponto de vista isquêmico, hemorrágico e aneurismático, sendo as principais causas aí entre entre as etiologias de AVC. O que chama a atenção também em relação ao AVC, que eu acho importante a gente comentar, é em relação a alguns dados epidemiológicos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de AVC, a gente está falando de uma doença que, por ano, acomete cerca de 12 milhões de pessoas. É praticamente uma pessoa a cada 3 segundos, né? E, e esse número tem só crescido. Quando a gente pensa no custo, no impacto do ponto de vista de saúde pública, a gente está falando de uma conta de 451 bilhões de dólares, né, ao longo do mundo. O que tem chamado a atenção do ponto de vista epidemiológico, por exemplo, dos últimos anos para cá, né? Primeiro, que praticamente 90% dos casos de AVC, né, das lesões dos pacientes que ficam com sequelas, 90% desses casos eles acontecem nos países com nível de desenvolvimento médio a baixo, né? O que mostra o impacto que o nível socioeconômico, cultural e o nível de acesso dessa população aos serviços de saúde pode impactar de forma positiva, tá? Um outro ponto importante, que já é sabido de todos, né, é que cerca de 80% dos casos acometem pessoas com comorbidades conhecidas, né, do ponto de vista cerebrovascular, e o que tem chamado cada vez mais atenção,
AVCs cada vez mais frequentes em pessoas cada vez mais jovens, né? Só em 2019, 63% dos AVCs que foram registrados no mundo todo, eles aconteceram em pessoas abaixo dos 70 anos de idade. E isso a gente precisa ligar um sinal de alerta, né? O que está acontecendo com o nosso estilo de vida, com nossos hábitos alimentares, para que a gente possa estar descendo a régua da incidência dessa doença, tá? O AVC ele ainda figura como uma das principais causas de morte e mortalidade no mundo todo e ainda vai figurar por um bom tempo, né? Se a gente somar junto com as doenças cerebrovasculares como um todo, incluindo coronariana, o câncer e o trauma nos países em subdesenvolvimento, a gente ainda tem uma parcela importante, né, dos esforços de saúde pública como um todo no combate a essa doença. Como eu falei, pensando na epidemiologia, né, 83% dos casos de AVC são isquêmicos, e é o objetivo da aula. 17% só, né, são os quadros hemorrágicos, né, sendo que mais ou menos 10% são os HIPs, né, as hemorragias intraparenquimatosas, normalmente associadas à degeneração hialinoide, né, pelo hipertenso diabético crônico, e 7% pela hemorragia subaracnoide. Quando a gente vem para o escopo da aula, que é o AVC isquêmico, cerca de 32% embólico, 20% ali aterotrombótico de pequenos vasos e 30% de grandes vasos, né? No frigir dos ovos, a doença aterotrombótica ela é majoritária como etiologia do AVC isquêmico, né? Falando da história, né, do AVC, o AVC é conhecido já há bastante tempo pela humanidade, pela ciência médica. Hipócrates tem, como muitas coisas na medicina, tem um primeiro relato sobre um quadro semelhante ao AVC. Na época, ele entendia isso como apoplexia, o paciente que subitamente apresentava o que a gente entende hoje como um déficit neurológico focal súbito, de paralisar uma parte do corpo, uma parte da face, ou perder a capacidade de fala ou alguma outra alteração cognitiva aguda. Tá? Muito tempo depois, em 1658, Jacob Wepfer ele conseguiu diagnosticar de fato o que era um AVC. Ele fez autópsias em pacientes que tinham apoplexia e ele descobriu que a apoplexia, na verdade, era uma interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro, ou causada por um trombo, um coágulo, um entupimento desse vaso, ou pela ruptura de um vaso cerebral. E a partir desse momento, ali no finalzinho praticamente meados do século XVII, é que a gente de fato entendeu o AVC como uma doença de origem cerebrovascular, de origem trombótica ou hemorrágica. A partir de então, muitas terapias foram evoluindo ao longo dos anos, né? Saindo desde a apoplexia de Hipócrates até o acidente vascular encefálico do Jacob, e como que a gente conseguiu caminhar ao longo dos anos em relação a isso, né? Grandes marcos assim, por exemplo, em 1927, a gente conseguiu descobrir a angiografia cerebral, né? Isso foi importante para documentar o AVC, era o padrão ouro da época. Em 1953, a gente passou a ter a endarterectomia de carótidas, também passou a ser um tratamento possível para esses casos, mas com uma alta mortalidade esperada. Em 1970, chegou o que provavelmente é a nossa maior arma hoje, que é a tomografia de crânio com contraste, né? Em 96, nós tivemos aprovada a trombólise química pela primeira vez para AVC com menos de 4 horas e meia de evolução. E em 2015, né, nós tivemos aprovada a trombectomia para AVC com menos de 6 horas de evolução. E mais recentemente, alguns estudos, sendo os mais famosos deles, o Down e o Diffuse 3, né, sendo aprovada a trombectomia para até 24 horas. Então, essa é mais ou menos a linha evolutiva, né, a linha temporal, desde a apoplexia de Hipócrates, né, até a descoberta do AVC, como etiologia dessa apoplexia em 1653, e o histórico do que a gente caminhou do ponto de vista de diagnóstico e tratamento ao longo dessas décadas até chegar na atualidade, né? Então, se a gente for falar de estudos, né, a gente está falando aí de praticamente 40 anos de manejo, né, do ponto de vista de metodologia científica para diagnóstico e tratamento do acidente vascular encefálico isquêmico. E são muitos estudos. São muitos estudos. Se vocês forem atrás, são dezenas e dezenas e dezenas, alguns mais famosos do que outros, com mais impacto do que outros, mas muitos estudos que se somam na tentativa de devolver para esse paciente a melhor funcionalidade possível, né? Então, talvez o primeiro grande estudo tenha sido lá em 1947, né?
quando eles começaram a usar a terapia antiagregante plaquetária para as doenças cerebrovasculares. E aí foram surgindo outros, como nós vamos discutir, até chegar nos dois últimos mais famosos, que são o Down e o Diffuse, né? Todos esses estudos, pessoal, que foram desenvolvidos ao longo desse período até hoje, né, eles focam muito em salvar o que a gente chama de core isquêmico, né, de entender e reduzir, na verdade, esse core isquêmico. Então, se a gente fosse pensar, poxa, o que eu preciso estudar e entender melhor de AVC hoje, né, para a medicina? Eu preciso entender até quando vai a minha janela de tempo, são perguntas, né? Até quando, qual é a melhor janela de tempo para trombólise? Até onde eu posso esticar para beneficiar o paciente? Até onde eu posso esticar minha trombectomia para beneficiar meu paciente? Então, qual é o meu delta? Uma segunda pergunta que eu faria, de que forma eu posso proteger melhor esse neurônio? Poxa, será que algum tipo de anticonvulsivante, hipotermia terapêutica, algum bloqueador do canal de cálcio, algum outro modulador microglial que possa melhorar essa proteção neuronal nesse core isquêmico? E uma terceira pergunta, que eu acho que é a terceira grande pergunta para o AVC para os próximos anos, é como eu posso melhor reabilitar esse paciente mais precoce? De que forma eu posso manipular essa neuroplasticidade de forma ativa e passiva para melhorar desfecho neurológico a longo prazo? Então, a meu ver, são três perguntas que eu faria se eu pudesse perguntar a alguma entidade superior. Mas todas elas giram em torno disso daqui, né? Em conseguir reverter, minimizar ao máximo a necrose e a apoptose neuronal, salvando essas áreas de oligoamia e de penumbra, né, isquêmica. O acidente isquêmico, ele é causado, como nós vimos, por um trombo, né, uma obstrução trombótica, seja por tromboembolia de etiologia cardiogênica, né, ou pela maioria dos casos, por uma doença aterotrombótica dos vasos, tá, seja de pequeno ou de grandes vasos, que acaba ocluindo o segmento arterial, tá? E é muito importante a gente diferenciar o que a gente chama de oclusão de grandes vasos aqui, porque alguns estudos são feitos para a oclusão de grandes vasos. Por exemplo, a gente considera grandes vasos, né, carótida comum, tá, e o ramo M1 da cerebral média. Até aí a gente considera grandes vasos. Existe uma tentativa, né, de alguma forma, de incluir nesse grupo terapêutico a basilar também, mas ainda não é algo muito consolidado, muito bem definido por guideline. As áreas isquêmicas, só para título de ilustração mesmo, né, do que a gente entende que é território de cobertura, né, de irrigação da cerebral média, cerebral anterior, cerebral posterior e de tronco cerebral, tá? Focando também, lembrando da importância do atendimento inicial, né? Do CAB em qualquer lugar, seja na Unifesp, seja em outro hospital do interior do Brasil. Se você não conseguir estabilizar a circulação, via aérea e respiração, esse paciente não sai. Então, não adianta você pensar em trombectomia, em grandes estudos, se você não consegue fazer o feijão com arroz. Então, entregar um bom CAB, uma boa estabilização inicial e garantir o mínimo de monitorização e estabilidade para esse paciente é fundamental, tá? A partir daí, a gente vai conseguir chegar em alguns consensos, por exemplo, os consensos pressóricos, que acaba confundindo um pouco a cabeça de muita gente, né? No isquêmico, eu tolero tanto quando trombolizo, quando não trombolizo, no hemorrágico, vai tanto ou tanto, se fizer trombectomia. Então, existem alguns set points que são importantes para nós levarmos para a nossa prática, mas que eu não vou me ater porque realmente não é o foco da aula. Bom, passado essa fase de histórica, né, e do que a gente tem contemplado ao longo das últimas décadas, quais são os 10 grandes estudos que mudaram a minha prática, né, que eu tive que escolher para colocar aqui? Eu acho que um estudo que não entrou no consenso aqui, tá, dos que foram elencados, mas que eu recomendo, é o último guideline, o guideline de 2009, né, o update da American Heart para manejo, guideline de manejo do acidente vascular isquêmico que vale a leitura, né? Inclusive inclui vários dos estudos que nós vamos colocar aqui, mas não todos, tá? Se eu fosse traçar uma timeline, esse artigo ele foi muito feliz em colocar alguns desses principais estudos, né? Quando a gente pensa no manejo do AVC, grandes estudos que impactaram do ponto de vista positivo e tiraram grandes dúvidas clínicas ao longo dos anos, tá? A gente escolheu alguns deles e colocou outros no lugar, tá? Bom, o primeiro estudo que eu preciso citar, né, é o NINDS, tá? É o NINDS. O NINDS, ele é um estudo que foi publicado em 1995, foi o primeiro grande estudo em relação, provavelmente seja o mais importante da década, daquela década em relação ao AVC, que ele avaliou em 624 pacientes, ele mostrou que o uso intravenoso da alteplase, dentro de 3 horas, melhorava os desfechos do paciente com AVC. Então, aquilo foi revolucionário,
Até 1995, pessoal, AVC era AS, né, é antiagregação plaquetária, e cama, observação com reabilitação. Então, a primeira grande quebra de paradigma aconteceu em 1995, né, com o NINDS. Esse estudo não poderia deixar de estar aqui, porque, para mim, foi o primeiro, mais importante, e foi o que documentou a segurança e efetividade da trombólise química para os pacientes com AVC, com uma janela de 3 horas de delta de ictus, né? Então, a gente conseguiu ver nos outcomes desse estudo, né, nos resultados, de fato, um impacto importante e com uma margem de segurança aceitável ali, quando a gente presta atenção na quantidade de complicações hemorrágicas, por exemplo, que esse paciente sofreu dentro das primeiras 36 horas após o uso do trombolítico. Tá? Então, a partir de 95, passou-se a recomendar-se o uso da alteplase como tratamento do AVC na fase aguda nas primeiras 3 horas de ictus. Tá? Um outro estudo importante que apareceu alguns anos depois foi o Progress. Tá? O Progress, o que ele fez? Ele se fez uma pergunta se, poxa, e mexer na pressão, controlar a pressão desses pacientes com fatores de risco, impacta na incidência de AVC? E mostrou que sim. Tá? Esse estudo, pessoal, publicado pelo Lancet em 2001, ele foi realizado com 691 pacientes e ele demonstrou que baixar o set point de pressão para acima de 140, né, para abaixo de 140, manter ali em torno de 130 a 140, nos pacientes hipertensos, tinha um impacto muito positivo na redução de incidência de acidente vascular isquêmico para esses pacientes. Então, a partir desse momento, o ponto pressórico passou a ser alvo de interesse clínico, né, e terapêutico para nós, tanto do ponto de vista preventivo primário, antes do paciente desenvolver o acidente vascular encefálico isquêmico, quanto no secundário. Então, não importa só a gente pensar em trombolizar, trombectomizar, e cuidado de UTI, se a gente não se preocupar se esse paciente na saída vai tomar um antihipertensivo de forma adequada. Então, a gente sabe, né, desde esse estudo de 2001, que fazer um bom controle pressórico, ele não só protege, mas também evita reincidência nesse perfil de pacientes hipertensos. É um estudo que, a meu ver, tem muito impacto do ponto de vista de saúde pública e merece também atenção para a nossa discussão aqui, né? A gente consegue ver, por exemplo, nessa curva de Kaplan-Meier do Progress Trial, né, o quanto isso foi impactante, né, do ponto de vista estatístico, né, em afastar essa hipótese nula quando a gente pensa aí no uso do antihipertensivo para essa população de pacientes, né? Alguns anos depois, em 2006, nós tivemos o Sparkle Trial, tá? Esse também, a meu ver, teve um grande impacto e foi muito importante, porque ele trouxe à luz o uso da atorvastatina em alta dose, né, depois do evento do AVC. Então, esse estudo foi publicado pelo New England, né, em 2006. Ele foi realizado com 182 pacientes e ele conseguiu demonstrar que o uso da estatina, né, em alta dose, nesse caso, a atorva, né, ela reduzia o risco de AVC recorrente nos pacientes que já tiveram um AIT ou um AVC isquêmico. Isso também foi de forma muito expressiva quando a gente coloca isso na curva de Kaplan-Meier, tá? Ao longo de meses e anos de segmento desse paciente no pós-AVC. Então, foi um estudo que, apesar de aparentemente ter um N baixo, é um estudo que demorou muito tempo para ser feito. O tempo de observação foi longo, foram 6 anos de observação e eles ainda tiveram pós depois. Então, quando a gente coloca o uso da estatina para esses pacientes com AVC, tá? Tanto em relação à incidência de novos AVCs fatais, a outras complicações não fatais, tá? A outros AVCs, tá? Menores, e mesmo o AIT, foi muito impactante. Então, usar a estatina para os pacientes com fator de risco alto para AVC, e sobretudo nos pacientes que já tiveram AVC, é parte essencial do cuidado e é algo que é tão importante, a meu ver, quando você pensar no grande fluxo de AVC com trombólise e trombectomia, né? É cuidar no pré e cuidar no pós para minimizar riscos de reincidência, incidência e também melhorar o desfecho, né, neurológico a longo prazo, tá? O ECAS-2 é um dos mais famosos, né? É um dos mais famosos. Esse estudo ele também foi publicado pelo New England em 2008. Esse estudo, né, o que ele avaliou? Ele avaliou a trombólise com alteplase de 3 para 4 horas e meia, tá?
depois do ictus do AVC. Então, o objetivo dele foi esticar um pouco aquela janela terapêutica, né, do NINDS de 1995. Então, esse estudo foi grande, um estudo com 893 pacientes. Ele conseguiu ampliar a janela terapêutica desses pacientes para uso da alteplase de 3 para 4 horas e meia, o que acabou proporcionalizando para esse perfil de paciente, né, uma oportunidade melhor de janela de tratamento, consequentemente com menor dano neurológico a longo prazo, né? Então, se a gente for analisar, por exemplo, tanto o aspecto do intention to treat como o per protocol, né, desse estudo, a gente consegue evidenciar o impacto positivo que ele teve no desfecho neurológico primário e secundário desses pacientes, tá? Que foram submetidos a trombólise até 4 horas e meia. E foi a partir desse estudo, do ECAS, que a gente conseguiu esticar um pouco a janela de terapêutica, né, para trombólise e conseguir ofertar esse tratamento para esse grupo de pacientes. Um outro grande estudo muito famoso é o Interact-2. O Interact-2 foi publicado em 2013 também pelo New England, apesar de ele não ter o foco no AVC isquêmico, eu considero ele como um ponto importante, né, de observação para o manejo pressórico desses pacientes. Então, foi um estudo grande, um estudo com 2.839 pacientes, que acabou influenciando diretamente o manejo, né, do controle pressórico dos pacientes com AVC hemorrágico e que repercutiu também no controle pressórico dos pacientes com AVC isquêmico, no guideline secundário, né? Então, foi um estudo também divisor de águas em como a gente deve manejar clinicamente esses pacientes na fase aguda. Apesar de o desfecho primário não ter encontrado, né, uma redução significativa de morte e incapacidade grave, todas as análises que foram feitas com o subgrupo, como a gente pode ver aqui no box plot, elas tiveram tendência a benefício com o tratamento intensivo. Algumas delas, inclusive, com impacto no desfecho neurológico secundário, quando a gente leva em consideração, por exemplo, o tamanho do hematoma e o NIH de base do paciente. Então, esse estudo Interact-2 também é um dos grandes famosos estudos no manejo do AVC, apesar de ser direcionado para o hemorrágico, ele também acabou impactando e definindo limites e diretrizes para o AVC isquêmico. Nós tivemos depois o Sínteses, né? Qual foi o objetivo do Sínteses? O Sínteses, tá, também publicado pelo New England de 2013, ele avaliou 362 pacientes e ele comparou a terapia endovascular, tá, com a administração intravenosa da alteplase, né? E isso acabou dando suporte para a trombectomia como opção terapêutica, tá? Foi um estudo de não superioridade, na verdade. Então a gente conseguiu entender naquele momento, em 2013, né, que a trombectomia era um tratamento possível, seguro e que não tinha inferioridade em relação ao uso da trombólise química, né, que até então era o padrão ouro do momento, desde o NINDS lá em 1995. Então, a partir desse momento, passou a ser estudado as janelas de oportunidade para trombectomia mecânica nos pacientes com AVC isquêmico e quais seriam os melhores perfis de pacientes para receber esse tratamento. Em 2015, já começando a ficar mais próximo de onde nós estamos agora, na atualidade, né, nós tivemos o Mr. Clean, que foi um estudo randomizado para tratamento também intraarterial para trombólise química, né, de pacientes com AVC isquêmico, tá? Então, esse estudo ele envolveu 500 pacientes com acidente vascular isquêmico causado por obstrução, né, do que a gente chama de grandes vasos, que seria a carótida comum e até o segmento ali M1, só que ele esticou a janela para 6 horas de ictus, 6 horas de tratamento. Então, essas 6 horas de tratamento, né, parece pouco, 1 hora e meia a mais, mas é bastante quando a gente lembra que esse paciente vem de casa, às vezes vem do interior, demora um pouco no diagnóstico, dependendo do centro. Então, 1 hora e meia faz muita diferença entre dar ou não para esse paciente a oportunidade dele de ser trombolizado, trombectomizado e ter um desfecho neurológico melhor, né, de mortalidade melhor. Então, em 2015, a gente esticou um pouquinho mais a janela terapêutica desse paciente para
6 horas de evolução. Se a gente analisar esse estudo com calma, né, tanto os desfechos, as variáveis de segurança, né, de complicações, quanto, por exemplo, a avaliação do desfecho primário e secundário, a gente consegue entender de fato que fazer a trombólise até 6 horas, né, ao invés de 4 horas e meia, teve um impacto muito positivo nesses pacientes. E eram pacientes que até então, até 2015, eles eram excluídos do fluxo e seguiam uma rota diferente, né, com maior morbimortalidade. Então, o Mister Clean ele trouxe mais segurança para a trombólise nesse perfil de pacientes. Em 2018, nós tivemos talvez o mais famoso, o segundo mais famoso, né, pelo menos ali no top 3 de estudos mais famosos, dentro do AVC isquêmico, né, que foi o Down. O Down, ele foi publicado pelo New England também, em 2018, tá? Ele foi um estudo com 206 pacientes e ele mostrou que os pacientes que estavam entre 6 a 24 horas, tá, de ictus e que tinham uma desproporção clínica radiológica, tá? Eles tinham segurança para fazer trombectomia fora desse tratamento padrão. Então, até 2018, a gente tinha um entendimento de que a trombólise era segura em determinada população, tá? Com mismatch. Em 2018, a gente entendeu que até 24 horas podia estender essa janela para trombectomia mecânica nos pacientes que tinham uma desproporção clínico-radiológica. Nesse estudo, ele não incluiu o mismatch de ressonância, mas o mismatch clínico, ou seja, muita clínica para pouca imagem. Então, eles entendiam, poxa, esse paciente ele tem uma área isquêmica muito maior do que a necrose que eu estou vendo ali na minha tomografia de perfusão, né? Na tomografia. Então, a gente vai trombectomizar até 24 horas. E foi muito positivo, tá? Foi muito positivo. Se a gente entender, analisar os desfechos de segurança, foram excelentes. Não teve um índice grande de complicações em relação a, a, a ao o grupo controle, né, do ponto de vista de mortalidade, apesar de, obviamente, a incidência, né, de eventos ser maior, mas os desfechos clínicos foram sensacionais, do ponto de vista de efetividade, de recanalização dessa artéria. Então, a partir de 2018, do Down, né, a trombectomia passou a ser válida até 24 horas depois do ictus, né? O que foi uma extensão de janela gigantesca e muito benéfica para esse perfil de pacientes, com certeza, tá? Quando a gente pensa em outros estudos que possam ter impactado a partir daí do Down, alguns outros aparecem, tá? Por exemplo, o Diffuse, tá? O estudo Diffuse é um estudo muito famoso, Diffuse 3, né? Que ele fez uma análise semelhante ao que o Down fez, tá? Apesar da janela ter sido para 16 horas. Mas o que o Diffuse 3 ele trouxe de interessante para esse perfil de pacientes? O Diffuse ele trouxe o mismatch para ressonância, tá? O mismatch na tomografia por perfusão, na verdade. Então ele começou a fazer uma análise mais objetiva e não clínica. Não era o mismatch clínico, era o mismatch por perfusão, por imagem. Então ele conseguiu gerar um set point mais objetivo ao definir quando ele trombolizaria, quando ele faria uma trombectomia estendida, né, nessa janela após 6 horas, com segurança. E conseguiu corroborar os achados do Down, mas de forma mais objetiva, mais padronizada, que facilitaria a comunicação e a indicação em outras partes do mundo, né? Então, realmente é muito expressivo o impacto e a diferença no score modificado de Rankin, né, que é o que eles mais utilizam hoje para avaliar a funcionalidade dessa intervenção. Então, o que o Diffuse 3 fez? Ele trouxe a objetividade de uma análise de mismatch entre o core isquêmico, né, o core necrótico, para o core da janela de penumbra ali. Quando ele tinha uma relação de mismatch, né, de penumbra-necrose acima de 1,8, tá? Era benéfico fazer a trombectomia até 24 horas, tá bom? Então, aquele paciente que com 6 horas estava condenado, não podia fazer mais nada, passou a corroborar o Down na trombectomia até 24 horas. Aqui, por exemplo, a gente teve um paciente que teve um core necrótico isquêmico de 23 ml para uma área de penumbra grande, ó, de 128. Quando a gente faz a relação de mismatch, ó,
da 5,6, ou seja, acima de 1,8, é benéfico você trombectomizar esse paciente em até 24 horas, tá? Então, o Defuse 3 foi um estudo muito importante, como eu falei, trouxe um impacto muito positivo, com desfecho de melhora de mortalidade importante para esses pacientes trombectomizados com base no mismatch por imagem, tá? O Extend, ele foi publicado em 2019, também publicado pelo New England, tá? O Extend talvez seja o top 3 de mais famosos da atualidade nesse aspecto, tá? Ele foi um estudo com 225 pacientes e ele demonstrou, junto com o Down e o Defuse 3, a solidificar essa janela para trombectomia para 16 horas nos pacientes com penumbra, tá? Só que o Extend ele usou a ressonância na sequência de perfusão, mas também seguindo o mesmo padrão de mismatch, colocando como set point acima de 1,8, tá? Um dos mais recentes publicados foi o Rescue, né, publicado pela equipe do Japão, também no New England, agora em 2022. Esse estudo ele fez algo muito audacioso, muito corajoso, na verdade. Por quê? A gente sabe hoje que os grandes centros eles avaliam a tomografia de crânio sem contraste, né? E eles tiram disso alguns scores. Um deles é o Aspect. Então, hoje, quando a gente vai indicar trombólise, né, num serviço de alta performance, a gente só não quer saber se a tomografia está normal e tem déficit. A gente se pergunta, qual delta, qual NIH? É um NIH entre 6 e 20? É um paciente que tem um aspects, né, até 7 no máximo. Se for uma janela acima de 4 horas e meia, até 8 horas ali, é um paciente que tem um mismatch acima de 1,8 na ressonância, são coisas que a gente pergunta para indicar com segurança a trombólise ou a trombectomia, né? O que os japoneses fizeram? Eles pegaram esses 305 pacientes e eles resolveram trombolizar os pacientes com menos de 6 horas de ictus, né, que é o máximo que a gente tem de janela até hoje, mas com aspects muito grande. Que qual é a jogada do aspects? O aspects ele divide o cérebro em compartimentos, né, em 10 compartimentos de território, né? E a cada território que é comprometido, você faz tira da jogada e vai descendo a pontuação. Você começa com 10, pegou uma área, 9, pegou outra área, 8, pegou outra área, 7. Se você tiver um aspects menor ou igual a 6, tá? A gente entende que ele teve uma área de comprometimento muito grande, provavelmente ali uma síndrome cerebral média, onde trombolizar esse paciente aumenta o risco de transformação hemorrágica e complicação grave. Então, não se trombolizava até então pacientes com um aspects tão baixo. Os japoneses eles pegaram aspects de 3 a 5, então assim, aspects muito baixo, com muita área de comprometimento na tomografia e trombolizaram, tá? Então, nesses pacientes, nesses 305 pacientes que eles randomizaram com grandes infartos cerebrais, eles tiveram melhores resultados funcionais com o tratamento endovascular do que apenas o cuidado habitual, tá? Excluídos, obviamente, nos pacientes que já chegavam com herniação ou suspeita de ME, alguma outra complicação catastrófica assim. Mas, de fato, o tratamento endovascular, né, com trombólise intraarterial, de preferência para esses pacientes, mostrou um benefício bem interessante, né, para pacientes que até pouco tempo atrás não se fazia nada, se perdia por ter um aspects muito baixo. Então, muita coisa caminhou, muita coisa andou de lá para cá, desde o NINDS, né, quando foi liberado o primeiro trombolítico, alteplase para ser feita, até os estudos mais recentes, como o Down, Defuse e o Extend, né, muita coisa caminhou e ainda vai caminhar, tá? Se a gente for comparar só estudos, por exemplo, que avaliam o tratamento endovascular para o AVC isquêmico, né, são vários, alguns com muita diferença, outros com nenhuma diferença, outros com muita diferença. O fato é que a gente conseguiu estabelecer janelas bem interessantes, né, e muito seguras para lidar com esse perfil de pacientes que é muito comum e que depende de tempo e da nossa intervenção, né? Então, se nós fôssemos pensar num passo a passo, né, para o manejo do AVC, a gente pensaria hoje, né, estabilização clínica inicial, fazer a triagem do Cincinnati na porta, determinando o horário dos sintomas, coletar o primeiro NIJS, tá? Avisar a equipe da neurologia, né, pelo protocolo de AVC de imediato, fazer uma boa monitorização e controle de glicemia, frequência cardíaca, hipoxemia e pressão, tentar garantir uma tomografia sem contraste em até 20 minutos com a avaliação do aspects, né?
considerar as comorbidades e avaliar mismatch dentro daquilo que a gente tem. Então, hoje, mais ou menos assim, se a gente fosse ter um protocolo de AVC dividido em plataformas, ela seria dividida mais ou menos desse jeito aqui. Uma plataforma A, que seria o plano A, ou seja, um paciente com menos de 4 horas e meia de ictus e sem contraindicações, trombólise química tranquila, né? A plataforma B, o paciente que tem 4 horas e meia a 8 horas, tá, de ictus, mas que tem um bom mismatch na ressonância, na sequência de difusão, e tem um aspects bom, eu posso trombolizar esse paciente. Qual seria a plataforma C? É o paciente que tem de 8 a 24 horas, tá, de evolução, ou que tem alguma contraindicação imediata para trombólise química, trombectomia hemodinâmica. A plataforma D, hoje, são para pacientes que têm mais de 24 horas de evolução clínica ou que têm contraindicação tanto para trombectomia química quanto para mecânica, que daí vão seguir o tratamento clínico com dupla antiagregação inicialmente, né, por um ano, né, a estatina de alta potência, né, como a atorvastatina. Então, esse seria mais ou menos as janelas de um protocolo de AVC de um grande centro, né, que tenha ressonância ou tomografia com perfusão e que possa esticar essas janelas com base nesses estudos e no último guideline que foi publicado em 2009 e 2019 pela American Heart, né? Esses seriam os fluxos que nós seguiríamos. Lembrando que nos pacientes com oclusão de grandes vasos, né, large vessel occlusion, né, que eles chamam, carótida comum, tá? E segmento M1 da cerebral média, a trombectomia ela sempre deve ser considerada junto, tá? De prontidão. Então, se nós fôssemos pensar em 4 janelas, né, em 4 possibilidades de pesquisas para o futuro, seriam estratégias diferentes de reperfusão, né, de como abrir essa artéria, tempos para reperfusão, né, se ainda é possível, será esticar um pouco mais esse tempo, tanto para trombólise quanto para trombectomia, é seguro, é viável? Outros estudos com certeza ainda vão surgir. Estratégias preventivas, né, como nós vimos nos estudos, para a estatina, para o controle pressórico. Existem outras medidas que a gente pode desenvolver e implementar para isso, e as estratégias de reabilitação. Eu acredito que esses 4 são os grandes núcleos de pesquisa para o AVC para os próximos anos, né? E pensando nesses avanços terapêuticos, né, nesses últimos estudos que nós temos em andamento, publicados em relação à extensão de janela para trombólise, trombectomia ou estratégia, muito se tem pesquisado em relação à citotoxicidade ou citoproteção desses pacientes, né? Para finalizar, os 10 estudos que mais me interessaram, né, que mais mudaram minha prática clínica, na minha opinião, eu acho que na opinião de muita gente são estudos muito importantes. Eu trago alguns outros estudos que eu não vou me ater, tá? Mas que fica para quem quiser pesquisar e pedir essa aula depois. Outros estudos muito importantes que foram publicados, né? O Rescue, o Attention, né? Que corroborou o estudo do Rescue para expandir as indicações de trombectomia. O Mr. Clean número 4, né? Um outro Mr. Clean agora de 2021, que investigou a alteplase antes da trombectomia, se era necessária, né? Nos casos de oclusão de grandes vasos. O Chance 2, por exemplo, usando o clopidogrel com aspirina nos pacientes de alto risco, né? Mostrando que ele tem um bom efeito para esses pacientes. O Enchanted 2, tá? Que também avalia o controle pressórico, né? Mostrando benefícios. O Timeless, o Stop também, né? Mostrando o uso do ácido tranexâmico, por exemplo, para reduzir complicação hemorrágica nos pacientes que fazem trombólise, né? É um estudo bastante interessante. O Select 2, por exemplo, mostrando trombectomia para grandes vasos, já com uma janela um pouco mais estendida. Então, tem muita coisa sendo publicada na tentativa de responder aquelas perguntas que eu falei anteriormente. E quando a gente fala de estudo em andamento, esses são os principais, os que mais me chamaram a atenção, né? Por exemplo, o Tesla, né, para combinação de trombectomia e trombólise, né, nesses pacientes, por exemplo, o Tension, Chicago, o Inspire, são todos estudos com perguntas muito interessantes, né, tentando trazer, por exemplo, o ATEST 2 até a ecteplase, não só a alteplase, né, como um autosseguro para trombólise desses pacientes. O Inspire, que tenta avaliar novas soluções tecnológicas, como, por exemplo, Big Data, inteligência artificial, para melhorar o diagnóstico e tratamento do AVC já no pré-hospitalar, ajudando a tomar conduta no pré, tá? O que pode transformar o impacto, né, de forma muito positiva ao manejo desses pacientes lá do pré.
do pré-hospitalar. Então, tem muita coisa boa sendo desenvolvida, sendo pensada. Por exemplo, o Save Brain, pensando na hipotermia seletiva, né, com a trombectomia para melhorar desfecho neurológico secundário, e o Real Time, que, por exemplo, está estudando, né, a possibilidade do uso da telemedicina em tempo real para avaliar e tratar esses pacientes com AVC isquêmico em centros que não têm um grande centro, né, de AVC. Então, eu tentei trazer 10 estudos que impactaram muito na minha prática, que eu considero importantes, 10 outros estudos interessantes que não conseguiram entrar na jogada e 7 estudos que estão sendo desenvolvidos e que eu acredito que vão trazer respostas muito interessantes com esse pensamento aí de futuro, né, para as fronteiras do AVC. Hoje, a gente ainda se preocupa muito com essas coisas, né, no paciente com AVC. É o laboratório, controla a pressão, temperatura, saturação, gasometria, checa a frequência cardíaca, controla a ETCO2, faz hipotermia ou não, capnometria. Bom, será que isso é suficiente? Aparentemente não, né? E esses estudos eles devem responder algumas dessas perguntas assim. Então, se a gente fosse pensar no nível, né, de evolução para essas respostas, né, coisas que a gente precisa entender melhor, a gente precisa entender melhor qual o delta de abertura arterial, né, tanto para trombólise quanto para trombectomia, qual o melhor momento de fazer isso, até onde a gente pode esticar a trombólise, até onde a gente pode esticar a trombectomia, tá? De que forma eu posso melhorar a adequação de fluxo cerebral? Será que é interessante para esses pacientes, no futuro, no estudo, usar inotropo, por exemplo, fazer um controle melhor de adequação de fluxo cerebral para garantir uma boa DO2 cerebral? De que forma eu posso proteger melhor esse neurônio? Anticonvulsivante, bloqueador de canal de cálcio, algum outro tratamento inflamatório que possa ter impacto na inibição da apoptose neuronal nessa zona de transição de isquemia penumbra, tá? Neuroplasticidade e modulação microglial tem sido cada vez mais estudado. A formas de interferir na modulação de micróglia de M1 para M2, de M2 para M1, para tentar controlar o processo inflamatório pró-inflamatório destruidor para uma micróglia que seja mais regeneradora e mais compatível com a neuroplasticidade, por exemplo. E, por fim, a reabilitação, né? Hoje nós temos centenas de milhares de pacientes, né, com sequelas pelo AVC. Isso gera um custo socioeconômico muito grande. E, a meu ver, a gente ainda não achou o melhor caminho para reabilitar esses pacientes, né? Tanto do ponto de vista motor quanto do ponto de vista fonoterápico, ainda existem diretrizes, guidelines, mas eu acho que a gente só conseguiu ter um consenso: precocidade. Quanto mais precoce, melhor. Mas a melhor forma da gente reabilitar e personalizar o cuidado ainda é uma pergunta para o futuro. Então, são essas coisas, né, essas 5 coisas que eu entendo como sendo perguntas fundamentais para serem respondidas com esses estudos vindouros aí ao longo dos anos, tá? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Para mim é uma honra imensa estar aqui com vocês, é uma honra gigantesca, é muito orgulho para mim. Eu me coloco agora à disposição para dúvidas, aí saem os meus contatos, caso alguém queira entrar em contato, tirar alguma dúvida, pedir a aula, fico à disposição para vocês mais uma vez. Muito obrigado. Oi, Iago. Boa noite, tudo bem? É Flávio. Alô? Boa Tá noite, me doutor. ouvindo, Iago? Tudo bem. Tá. Não, obrigado, né? Acho que foi uma excelente apresentação, né? Acho que você fez um apanhado geral. É, E é interessante notar, Iago, né, que dentre os artigos que você, né, escolheu, os que você sugeriu, né, e os que, né, estão em andamento, né, que todos eles, como era de se esperar, eles têm como foco a reperfusão, né, porque sem dúvida é o tratamento mais importante que esses doentes devem receber, porque assim vão mudar desfecho, vão mudar funcionalidade, né? Mas assim, o AVC é uma doença, né, extremamente complexa, né? Para a gente prestar o tratamento adequado para o doente, há necessidade de que a gente tenha e às vezes um pré-hospitalar bom, um sistema de emergência bem estruturado, né? Às vezes né, em locais que não têm assim estrutura adequada, às vezes um serviço de telemedicina, né?
E assim, é uma doença que, né, que tem necessidade, às vezes, de ser abordada por múltiplas especialidades, né? Então, a gente precisa de um neuro e a gente precisa de um intensivista, né? Então, assim, esses cuidados de suporte, Iago, são os que mais nos cabem enquanto intensivistas, né? Então, controle de pressão, às vezes de temperatura, né, o controle glicêmico, às vezes os cuidados pós-trombólise, né? Nesse sentido, Iago, você vê algum artigo, alguma coisa que tenha mudado de forma significativa, né, esses cuidados que são prestados dentro da terapia intensiva? Eu acho que assim, essa é a grande pergunta do momento ainda, né? Eu acho que quando a gente esgotar até onde a gente pode esticar para trombólise e trombectomia, aí não, deixa isso aqui de lado, vamos agora pensar no cuidado, né, em como a gente pode cuidar melhor desses pacientes nas primeiras horas na UTI e depois pensar na reabilitação, por exemplo, né? Mas em relação a essa pergunta, talvez o grande estudo que avaliou isso foi o Interact, né? Que apesar de não ter sido desenhado, o 2, né, o mais famoso, não ter sido desenhado para o AVC isquêmico, foi desenhado para o hemorrágico, ele acabou tendo muita coisa puxada para o guideline do AVC isquêmico, né, mostrando que a coisa mais importante que a gente pode fazer para esse paciente, quando recebe ele na terapia intensiva, é garantir o nível de pressão adequado para ele, né, dentro daquelas metas, quando não vai trombolizar tanto, quando vai trombolizar tanto, se for trombectomizar é um outro valor um pouquinho diferente, né, evitar febre e garantir neurocheck de 2 em 2 horas. Se você me perguntar assim, você conseguiu achar algum estudo que avaliou a diferença de febre de um para outro, neurocheck de tantas horas para tantas horas? Não. Não, eu acho que isso deriva muito dessa ânsia que a gente tem de ainda chegar na janela. A gente está muito preocupado ainda, o mundo todo, em esticar reperfusão, tanto para trombólise quanto para trombectomia. Quando isso for esticado, acabar a corda, eu acho que a gente vai começar a focar para esses outros aspectos do cuidado que são essenciais, que é o nosso dia a dia, né? A gente faz muito por extrapolação de outros estudos, de outros problemas, né, de manejo do neurocrítico como um todo, que a gente acaba trazendo para o AVC, né? O nosso cuidado do neurocrítico como um todo. É um perfeito, né? Aproveitando o gancho aí do seu último slide, que você comentou, né, a questão da reabilitação, que é algo que, assim, que começa, né, na terapia intensiva, né? Você disse que talvez precoce seja melhor, né? Existe alguma coisa no sentido de o quão precoce, o quanto intenso a gente deve iniciar esses cuidados de reabilitação, Iago? Isso não é um Existe. pouquinho controverso? O próprio hoje nem tanto, o próprio guideline ele já traz que dentro das primeiras 24 horas esse paciente já deve entrar no plano de reabilitação, né? E esse plano de reabilitação ele deve envolver a fisioterapia motora, a fisioterapia respiratória e a fonoterapia, tá? São os 3 planos de cuidado para reabilitação dentro das primeiras 24 horas. Então já Uhum. existem algumas publicações trazendo relatos de experiência de serviços que trabalham com alto fluxo do AVC, com resultados muito promissores em relação a esses protocolos ultraprecoces. O paciente trombolizou hoje de noite, amanhã de manhã, está tudo bem, avalia, vamos lá, fisioterapia motora, fono, como é que está a deglutição, e já começa o processo de reabilitação. Então, a tônica, você pergunta, existe um quantitativo de horas X? Não. O que o guideline traz é um pouco mais aberto, mas ainda assim eu considero como muito precoce, né? Idealmente, nas primeiras 24 horas, você já pode pensar na reabilitação desse paciente. Ó, legal. Não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta. Não, queria só parabenizar o Iago novamente, né? Eu tinha colocado aqui uma pergunta no chat muito voltada para o que ele Ah, falou desculpa. agora, né? A questão do risco da reabilitação agressiva precoce, né, Iago? A gente tem hoje RCTs mostrando que precisamos fazer precocemente, mas também na intensidade correta, né, para não trazer prejuízo para esses pacientes. Acho que o Iago abordou essa questão de forma bem adequada.
E há alguma coisa que eu acho que tem a ver muito com nós, conosco, né, na terapia intensiva, principalmente nos hospitais públicos, e que talvez você pudesse fazer algum comentário, como é que a gente, na carência de vagas atual que a gente tem no sistema de saúde, a gente vê isso no nosso dia a dia, né, Flávio? Pedido de vaga de paciente para monitorizar na UTI depois da janela, ou seja, eu entendo que no sistema privado isso é muito tranquilo, né? Vai para a UTI e fica ali. Mas eu queria que talvez você falasse um pouquinho sobre esse critério de indicação de internação em UTI, colocando no cenário do recurso limitado, né? Sendo o principal recurso o leito da terapia intensiva. Num paciente fora da janela e que, obviamente, não está entubado nem nada. Não estou falando do doente que tem indicação de UTI para sustentação da vida, né? Estou falando mais desse paciente perfil prioridade 2, né? Ou seja, que está vindo para a UTI para monitorizar. O que você acha disso? Bom, na minha visão, por exemplo, de que eu trabalho no privado e trabalho no hospital municipal de baixo recurso, porta aberta, assim, bem lotado, a gente consegue prestar uma assistência boa, assim, até. E isso parte do entendimento da gestão de que é preciso alocar leitos para esse perfil de paciente, né? Então, nós temos na emergência um leito direcionado para o AVC. Esse paciente, se ele for um paciente grave mesmo de UTI, prioridade 1, ele vai para a UTI, a gente consegue realocar leito para ele, tá? E quando não, ou pelo menos quando ele é prioridade 2, ele vai para uma UCI, tá? Então, o hospital, ele, pelo menos aqui, na experiência daqui, ele criou um fluxo desenhado para que esse paciente não ficasse desassistido no pronto-socorro, nem no corredor, nem em outro setor. Ele tem um leito destinado na emergência para o AVC, ele tem uma prioridade nas vagas de UTI e UCI, e a gente consegue acompanhar todos eles, né? Mas foi fruto do entendimento entre emergência, terapia intensiva e a gestão do hospital, que entendeu que essa logística é importante. Tá? Então, no mínimo, uma UCI é fundamental. Eu acho que, por melhor que seja o hospital, esse paciente, se ele estiver fora de uma UCI, fora de um lugar onde você possa fazer o neurocheck de 2 em 2 horas, acho que não tem conversa. É como você pegar um paciente com sepse, fazer um antibiótico e deixar ele lá, esquecer lactato, esquecer cultura, esquecer o resto, né? Não tem o segmento, não tem como. Bom, Iago, então assim, a gente não tem mais, se alguém quiser fazer alguma outra colocação, alguma pergunta, a gente também já está no horário aqui. Iago, então, em nome da nossa disciplina de medicina intensiva, né, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco. Acho que foi uma apresentação bem bacana, bem enriquecedora, né, e esperamos contar contigo novamente, né, Com em certeza, breve para outras conversas, né? com Não certeza. sei se você gostaria de fazer alguma consideração final. Eu só agradecer mesmo a oportunidade. Estou aqui à inteira disposição. Se vocês precisarem de mim, vai ser uma honra. Terapia intensiva, neuro, intensivismo, transplantes, gestão, são coisas que eu sou apaixonado para falar, então fico aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Iago. Boa noite aí a todos. Boa noite a Então, boa todos. noite a todos, pessoal, e até a próxima.